Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta à PNP de Estatística Aplicada. Estamos na nossa sexta semana e neste tópico nós vamos estudar as medidas de posição estatísticas. Então, entre os objetivos dessa semana, nós temos entender as diferenças entre as várias medidas estatísticas e sua importância e perceber as diferentes formas de cálculo das medidas estatísticas de posição e saber diferenciá-las pela sua utilidade. Então, para que servem as medidas de posição? Elas indicam o valor central de uma amostra ou de uma população, calculadas de forma diferenciada. Entre as medidas de posição mais influentes ou mais usadas, a gente tem a média, a moda e a mediana. E sempre representam um valor de tendência central. A média mais utilizada é a média aritmética. A gente representa ela pelo x, com uma barra horizontal em cima dela. A média aritmética ela é mais utilizada pela forma de cálculo, ser mais simplificada. A gente também tem como possibilidades a média geométrica e a média harmônica, que são muito utilizadas em processos seletivos, em concursos, em vestibulares, para diferenciar as notas obtidas de um candidato com o outro. Tá? Mas a média aritmética de um conjunto de dados é definida por o x com a barra em cima e por uma divisão simples, onde a parte de cima da divisão eu uso a soma de todos os elementos dessa amostra ou dessa população e na parte de baixo o número de elementos que foram somados ali em cima. Então, por exemplo, uma equipe que trabalha no setor de RH ou de gestão de pessoas de uma empresa é composta por 5 pessoas com as seguintes idades. Uma com 27 anos, a outra com 42 anos, uma terceira com 32 anos, uma quarta pessoa com 34 anos e uma quinta pessoa com 51 anos. Para calcular a média aritmética, eu vou ter que somar o valor de cada uma dessa idade e dividir por 5, já que são 5 pessoas. Então, a pessoa com 27 anos, mais a pessoa com 34 anos, assim por diante, tudo dividido por 5. A soma das idades é 186 dessas 5 pessoas, e dividindo por 5 a gente vai obter a média aritmética das idades das pessoas. Que no caso, então, entre esses funcionários existe uma média, apesar de ter uma com 27 anos e uma com 51 anos, o valor que representa esse conjunto de pessoas, de acordo com as medidas de posição de média aritmética, é de 37,2 anos. Uma segunda forma de medida de posição é a moda. A gente representa por um M maiúsculo e um O minúsculo. Tá? Em algumas situações, a gente vai ver que é necessária a informação do número de observações que mais ocorre em um conjunto de dados. Dessa forma, a gente define a moda como sendo o valor em um conjunto de dados que ocorre com maior frequência. Então, na verdade, o mundo fashion fez a utilização desse conceito estatístico para caracterizar com o que a gente conhece por moda por aí, né, que é o que o pessoal mais usa. Então, aqui na estatística, que é a base desse conceito, é o valor que mais aparece. Tá? Um conjunto de dados pode ser uma amostra, pode ser uma população. Ele pode ser classificado de 3 formas de acordo com a moda. A primeira delas se chama unimodal. É quando eu tenho apenas uma moda no meu conjunto de dados. Então, valor que se repete mais vezes e se destaca dos outros. Ele pode não possuir moda, então o conjunto de dados apresenta todos os elementos com valores diferentes. Aí a gente conhece como amodal, sem moda ou não possui moda. E eu posso ter vários valores se repetindo o mesmo número de vezes cada um deles. Aí a gente diz que tem mais de uma moda, e aí a gente pode chamar de multimodal. Se tiver 2 modas, a gente pode classificar como bimodal. Se tiver 3 modas, a gente pode chamar de trimodal, e assim por diante. Então, por exemplo, selecionamos 4 pessoas de 3 grupos de vendas externas de uma mesma empresa. As idades de cada uma estão descritas abaixo. Então, no grupo A eu tenho 4 pessoas, uma com 25 anos, outra com 32,
outra com 30 e outra com 32. No grupo B, uma pessoa com 20 anos, outra com 45, outra com 37 e mais uma com 31. E no grupo C, uma pessoa com 36, outra com 40, mais uma com 36 e mais uma com 40 anos. A moda do grupo A, bom, eu vou procurar quem mais se repete. A gente encontra o 32, que se repetiu 2 vezes, e é o único que se repete nesse grupo A. Então, por ter uma maior repetição que os outros, a gente indica que a moda é ter 32 anos nesse grupo. O grupo B, ele não vai ter moda. Então, ele vai ser considerado amodal. Por quê? Porque eu não tenho ninguém com idades que se repitam. São todas idades diferentes no grupo B. E a gente pode dizer que é um grupo amodal, sem moda, e representar por 2 chaves com um espaço aberto entre essas chaves. No grupo C, eles possuem 2 modas. Então, eu tenho o 36 e o 40 que se repetem. E se repetem o mesmo número de vezes, cada um aparece 2 vezes. Então, os 2 são moda, porque mais acontecem. E os 2 aparecem representados entre as chaves, com ponto e vírgula ou com uma vírgula entre elas. A nossa terceira medida de posição dessa semana se chama mediana. Então é representada por um M maiúsculo e por um E minúsculo. Então ela consiste em um conjunto de valores dispostos segundo uma ordem crescente ou decrescente, onde nós vamos retirar a mediana. A mediana vai ser o valor situado de tal forma que nesse conjunto ordenado, então a partir do rol, nós construímos sempre o rol para determinar a mediana. Então, a mediana vai separar essa amostra ou essa população em 2 pequenos grupos, que a gente chama de subconjuntos, com o mesmo número de elementos. Então, a gente vai ter os 50% antes da mediana e 50% depois da mediana. Então, a mediana vai separar ao meio essa amostra ou essa população. Não em termos dos números que aparecem ali, mas em termos de quantidades de elementos. Então, primeiramente, a gente precisa encontrar a posição da mediana. Tem uma pequena equaçãozinha aí que não é nada formalizada, mas que nos ajuda. Que é o POS seria a posição, é o tamanho dessa amostra ou desse elemento, mais 1 dividido por 2. Vamos dar uma olhada num exemplo para ver como é que funciona. Então, na mesma empresa, a gente pegou outros 2 grupos, um com 5 pessoas e outro com 4 pessoas, e fez a seleção de idades. Então, no grupo E, a gente tem 5 pessoas, uma com 20 anos, outra com 25, outra com 28, outra com 31 e outra com 43. Já foi organizado o rol. Tá? Vocês podem ver que está no formato crescente. E o grupo F também já organizado na forma crescente. Nós temos um trabalhador com 20 anos, outro com 25, outro com 31 e um último com 36 anos. São trabalhadores diferentes do grupo E e do grupo F, ok? Então, nós temos no grupo E, como a gente faz para calcular a mediana? Bom, a posição é o tamanho da amostra mais 1 dividido por 2. Lembrando que nós temos 5 elementos, então o 20 ocupa a posição 1, o 25 a posição 2, o 28 a posição 3, o 31 a posição 4 e o 43 a posição 5. Então, como são 5 elementos, a gente faz 5 mais 1 dividido por 2. Esse 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 dá 3, ou seja, a mediana do grupo E está na terceira posição. Não significa que a mediana vale 3, é só a posição dela. O valor da mediana mesmo vai ser quem está na terceira posição ou na posição 3, que é o 28. Assim, a mediana para o grupo E, ou para os dados apresentados no grupo E, a mediana é igual a 28. É o elemento que separa em 2 grupos, o 20 e o 25 que vem antes, e o 31 e o 43 que vem depois.
Quando a gente tiver um número ímpar de elementos, que é esse caso, nós temos 5 elementos no grupo, eu vou ter sempre um elemento representando ali no meio. Vai complicar um pouquinho se eu tiver um número par de elementos, que a gente vê a seguir. Então, a gente tem agora o grupo F, um número par de elementos. Como é que a gente calcula a mediana? Ele já está organizado, o 20 ocupa a posição 1, o 25 ocupa a posição 2, o 31 ocupa a posição 3 e o 36 ocupa a posição 4, num grupo de 4 elementos. Então, para saber a posição da mediana, a gente usa o tamanho dessa amostra, que é 4, mais 1 dividido por 2. Isso vai dar 5 dividido por 2, que é 2,5. Mas eu não tenho um elemento no 2,5. Ou eu tenho o elemento na posição 2 ou o elemento na posição 3. Então a gente vai ter que criar um elemento ali no meio, que seria o elemento posição 2,5. Como é que a gente vai fazer? Qual é o critério que a gente vai usar para encontrar esse elemento aí no meio? A gente vai pegar o 25 e o 31, que seria a posição 2 e a posição 3, onde o 2,5 está no meio, e vai fazer a média aritmética entre esses dois. Então, a média aritmética entre o 25 e o 31 é somar eles dois e dividir por 2. 25 mais 31 dá 56, dividido por 2 dá 28. Assim, a mediana do grupo F é igual a 28. É um número fictício que está ali no meio, que separa a amostra em duas etapas. O 20 e o 25 que vem antes da mediana, e o 31 e o 36 que vem depois da mediana. O importante é que eu tenha 2 elementos antes e 2 elementos depois. Não me interessa o valor deles. E muito importante, para calcular a mediana, a amostra deve estar organizada pelo rol, senão vai dar uma bagunça. Ou na forma crescente ou na forma decrescente, a gente vai ter sempre o mesmo valor de mediana. Então não esqueça, se tiver alguma dúvida, você pode encaminhar no fórum da semana ou pelo nosso e-mail. Não se esqueça também que tem a lista de exercícios disponível ali por curso para vocês fazerem, específico aplicado a cada área de vocês. Tem já as resoluções postadas ao mesmo tempo, então bons estudos. Não esqueçam de fazer a avaliação da semana, tá? Ela avalia se vocês estão participando, se vocês fizeram. Não é tanto se errou, se acertou, mas se fez principalmente, ok? Na próxima semana a gente começa a trabalhar com medidas de dispersão. Nessa primeira etapa a gente vai trabalhar com amplitude e com desvio médio absoluto. Então a gente vai trabalhar com como os conjuntos de dados, amostras ou população, como os elementos variam dentro de uma amostra, por exemplo. Até lá, espero que todos estejam bem. Um grande abraço a todos e todas.